Praza a Ti, Senhor, neste momento, que possas estar conosco por meio da presença dos Teus mensageiros sublimes, aqueles que são responsáveis pela nossa educação moral e intelectual. Seja este, Jesus, o momento em que nos aprofundemos nos Teus evangelhos, nos Teus ensinos, nos seus aspectos menos conhecidos, para que possamos ampliar nossa visão sobre a Tua missão na terra e o anúncio do Reino. Nesta noite, inspira o nosso Simval, que vai nos conduzir no estudo, a nós outros, para que possamos absorver os ensinos adivinhos. E seja este o momento em que oremos não só pela nossa paz e a dos nossos lares, mas também em Cristo, pela paz e pelos lares dos que amamos, dos nossos familiares, amigos, corações queridos, como também pela nossa grande família humana, pelo nosso planeta, que é o nosso lar cósmico. Seja assim Teu nome sagrado, no nome de Deus, que aqui iniciemos nosso momento de estudo da noite de hoje, louvando-Te e a Deus Todo-Poderoso, hoje como sempre, Senhor, que assim seja. Como consta da nossa programação da noite de hoje, o nosso Simval vai falar para nós sobre as bodas de Caná e volta à Galileia, que consta do volume 1 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, com Simval, portanto, a palavra. Me ouve bem, Rui? Perfeito, Simval, tranquilo. Ok. Então, que nos abençoe o Cristo Jesus e nos faça fiéis aos seus ensinamentos, ao seu amor, à sua palavra. Possamos aqui receber a inspiração dos amigos espirituais para que possamos transmitir o que de melhor captamos dos textos de Pastorino. Eu pedi para Rui colocar o arquivo, por favor. Os slides, Ruizinho. Rui, me ouve? Perfeito, Val. Pode seguir, pode seguir. Você pode colocar o slide, a apresentação, por favor? Aqui. Acho que fica melhor para o pessoal acompanhar. Nós temos dois temas para hoje, né? Inicialmente seria bodas de Caná, mas como o Rui, na última quinta, não chegou até a volta à Galileia, então nós vamos começar por esse que é volta à Galileia, que é um trecho do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 43 a 51. Aqui para mim ainda não aparece, Rui, apresenta agora, tá vendo? Ok. Então, essa parte que Pastorino chama de volta à Galileia está em João. Pode passar, Rui, por favor. No capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Então, João nos escreve assim: no dia seguinte, resolveu Jesus ir à Galileia e encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e declarou-lhe:
encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, Jesus, filho de José, o de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode vir coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Vendo Jesus, Natanael aproximar-se, disse dele, eis um verdadeiro israelita a quem não há engano. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe chamar-te, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus, por dizer-te que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse é o trecho que Pastorino intitulou Volta a Galileia. E aí, pedindo para a Rui passar o próximo slide, vamos nos situar no tempo, né? No Evangelho de João, né? Após aquele início no início era o verbo, né? Ele passa logo para o ministério de João o Batista. Então, João evangelista falando de João o Batista. Então, o primeiro dia que ele situa é aquele em que os doutores da lei vieram do Sinédrio para poder interpelar João Batista se ele era o Cristo, um profeta, se ele era Elias, né? Texto que nós já vimos apresentado aqui. Seguindo a narrativa de João, no dia seguinte, então, acontece a apresentação de Jesus aos discípulos, ou seja, quando João fala para André e um outro discípulo, que Pastorino aqui, em todo o texto dele, entende que foi João, este que escreve, João Evangelista, né? Então ele apresenta Jesus a estes discípulos. No terceiro dia é quando existe então a adesão, né, de André e João, já que ele acha que este discípulo que não está nominado é João. No quarto dia é quando André vai e chama o seu irmão, Simão Pedro, né? Simão a quem Jesus coloca o nome de Pedro. E aí chegamos aqui neste quinto dia, porque está escrito no dia seguinte, né, quando Rui apresentou na última quinta, justamente a parte em que Simão Pedro ele é convidado então a seguir Jesus. Então, este dia seguinte que ele se refere aqui é justamente o quinto dia da narrativa do Evangelho de João, que é quando então João escreve que Jesus resolveu então ir à Galileia. Por que ele resolveu ir à Galileia? Ele não estava na Galileia? Sim, ele não estava, né? Vamos aqui lembrar que João ele estava pregando, ele estava batizando em Betânia, além Jordão. Não é aquela Betânia de Maria, Marta, Lázaro, né? É uma outra Betânia. Então, lá onde ele apresenta Jesus a dois dos seus principais discípulos, né? André e um outro que não é nominado. Então, ele resolveu voltar para a Galileia, né? E nesta volta, então, ele encontra Filipe. Aqui no texto de Pastorino, ainda... Nada, está tudo tranquilo. Há aqui no texto de Pastorino uma certa inferência, vamos chamar assim, né? Porque Pastorino diz que Jesus, juntamente com seus 3 novos discípulos, João, André e seu irmão Simão Pedro, voltaram para a Galileia. Isto não está dito no texto do evangelista. Ele apenas diz o seguinte, no dia seguinte resolveu Jesus ir a Galileia e encontrou Filipe e disse-lhe.
segue-me. Então, Jesus pode ter encontrado sozinho com Filipe, né? E aí, no próximo slide, né, é justamente esse em que Jesus faz o convite a Filipe. Pastorino vem nos explicar que o nome Filipe é um nome grego, tipicamente grego, e quer dizer, significa amigo do cavalo. Mas este nome corresponde a um nome hebraico também, que aqui, eu não sei se pronuncia-se Faltiel ou Pautiel, né? Que significa libertação de elo. E aí nós vamos ver um pouco mais adiante, Pastorino fala do que é essa libertação de elo, né? Conforme aí 2 Samuel 3,15. Então, ele diz que Filipe era de Betsaida, né? Que é a mesma cidade natural de André e de Pedro, né? E o que é que nós vemos aqui com Filipe? Há uma adesão de imediato, né? Igualzinho como aconteceu com Levi, Mateus, né? Em que Jesus passa por ele sentado e o chama segue-me, né? E ele diz, então, deixa tudo na coletoria e vai seguir Jesus. Por aqui nós vemos que o mesmo aconteceu com Filipe, é uma adesão de imediato. Aí, então, Filipe vai convidar um outro que se chama Natanael. Próximo slide, Rui, por favor. Né? Filipe, então, vai, como está dito no texto, né? Filipe encontrou Natanael e declarou-lhe, né? Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram. Ou seja, quem é este? É o Messias, né? É aquele prometido de quem Moisés escreveu e que todos os profetas falaram também. E ele diz o seguinte, é Jesus, o de Nazaré. Né? Então, Pastorino nos esclarece aqui que este nome Natanael, o correspondente grego dele é Teodoro, que significa dom de Deus. Porém, no decorrer dos evangelhos, todos eles, todos 4, não se faz mais referência a nenhum Natanael, inclusive no de João. Né? Aliás, mais adiante, João faz a referência. Mas todos falam de um Bartolomeu. E sempre colocam este Bartolomeu em dupla com Filipe, assim como colocam André com Pedro, João com Tiago, que é seu irmão, né? Colocam Filipe com Bartolomeu. E aí, Pastorino vem nos esclarecer que, como nós já vimos, Simão Bar Jonas, este Bar significa filho de, é como se usa no norte europeu o San, né? Então é Jürgensen, filho de Jürgen, filho de Jorge, né? Jürgen, Jorge em alemão. Então, atribui-se aqui que este Natanael era Natanael Bartolomai. Tomai seria o pai de Natanael. Então, Bartolomai, Bartolomeu. Né? E aí, Natanael já tem uma reação diferente. Bom, ele não foi convidado diretamente pelo Cristo, né? Quem convidou ele foi Filipe. Mas quando Filipe diz para ele que encontraram aquele prometido e fala Jesus, filho de José, o de Nazaré, provavelmente assim, aquele carpinteiro de Nazaré, né? Aí a reação de Natanael é diferente. Natanael diz assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Bom, lendo aqui no texto de Pastorino, eu vi que há um erro que ou foi dele ou foi um erro da editora, porque no texto de Pastorino diz assim, Filipe era natural da cidade de Caná da Galileia, conforme está escrito em João, mesmo evangelista, capítulo 21, versículo 2. Na verdade, Natanael era natural da cidade de Caná. Ele acabou de dizer que Filipe era de Betsaida, né, cidade de Pedro e de André. Então, Natanael, que era natural da cidade de Caná da Galileia, né,
que nós vamos ver logo mais, né, onde se deu aquele episódio das bodas de Caná, né? E aí parece, tudo indica, como é dito aqui no texto de Pastorino, que, se não Jesus, pelo menos José, ele já era conhecido, porque Filipe apresenta assim: é Jesus, filho de José, aquele de Nazaré, né? O de Nazaré. Né? E esta reação que tem Natanael, ou Bartolomeu, né? A gente já viu também em outros episódios, em outras partes do Evangelho, né? Quando Jesus, por exemplo, vai à festa dos tabernáculos, no próprio texto de João, capítulo 7, e que, então, os servidores do templo foram para lá para poder prendê-lo, mas se maravilharam com o que ele estava falando, né? E a ponto deles dizerem para os fariseus: olha, nunca um homem falou dessa maneira. Aí o que é que os fariseus respondem? Examinai e vede que não se levanta profeta da Galileia. Ou seja, havia já um preconceito, né? Da Galileia não é de se esperar que venha nada de bom. Então, assim também falou Natanael, né? O que pode vir de lá, de Nazaré? Né? Mas qual é a reação de Filipe? Filipe então diz o seguinte: olha, vem comigo e vamos vê-lo. Né? Então é o vem, né? e vê com seus próprios olhos. Né? E aí se dá o encontro de Natanael com Jesus, que no próximo slide eu destaquei somente as frases dos diálogos dele. Quando Natanael vai se aproximando, Jesus o recebe dizendo o seguinte: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. Né? E Natanael, pelo texto, a gente percebe que ainda meio desconfiado, né? Pergunta: mas de onde você me conhece? De onde me conheces? E aí Jesus, se falou alguma outra coisa ou não, não sabemos, mas o que está registrado no Evangelho de João é que ele diz o seguinte: olha, Natanael, antes de Filipe te chamar, te convidar a vir conhecer-me, né, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Provavelmente aí foi alguma experiência de Natanael em que ele provavelmente estava sozinho, então ele percebeu ali que quem estava falando com ele realmente era aquele prometido, né? A gente nota aqui, isso não está escrito em Pastorino, mas o que a gente percebe é o seguinte, que estes discípulos de João, né, eles já tinham uma iniciação, né? Eles já tinham os seus momentos de meditação, né, os seus momentos de entrega. Provavelmente foi num desses momentos de Natanael em que ele estava orando ao Messias, né, ao Salvador, a Yahvé, e que provavelmente quando Jesus diz isso, ele então percebe, entende, compreende, sente que está ali falando com o verdadeiro Messias, tanto que ele responde o seguinte: Rabi, né? Rabi é uma expressão que em hebraico quer dizer meu mestre, né? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Né? Então, quando Jesus recebe Natanael dizendo que ali estava um verdadeiro israelita, onde não há engano, num dos evangelhos que eu costumo ler, que ele traz assim traduções literais, né, partindo do original dos gregos, ele diz que esse termo utilizado significa literalmente armadilha, astúcia, malícia, engano, fraude, trapaça. Então, aí está um verdadeiro israelita onde não há engano, que foi o que Pastorino escolheu, mas poderia dizer aonde não há malícia, né? Coisa que era muito comum naquela época, né? E
Mas, ainda assim, nós vamos ver mais adiante que na simbologia Pastorino, então, coloca Natanael como simbolizando o intelecto, né? Ele tem uma reação de desconfiança. Podemos traçar um paralelo quando o anjo Gabriel aparece para Maria e ela aceita piamente, e quando aparece para José em sonho, José pergunta: mas como isso vai acontecer? Da mesma maneira, quando aparece para Zacarias, pai de João, né? Como que minha esposa vai dar à luz, ela sendo idosa e eu também? Então, enquanto nós estamos na zona do intelecto, né, o intelecto é da natureza dele desconfiar, duvidar, né? O que não aconteceu com Maria, que se entregou, com Filipe, que se entregou, né? Mas, diante da revelação de Jesus, não houve outra alternativa, ele se entrega completamente e reconhece nele, então, aquele que é o Messias aguardado, aquele que é o enviado especial, né? E aí Jesus arremata dizendo o seguinte: mas só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira você crê, né? Verás coisas maiores do que esta. Ou seja, há muito mais esperando por eles, né? E aí ele entra com o em verdade, eu pedi para a Rui passar o próximo slide, né? Em verdade, vos digo que vereis o céu aberto, né? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este em verdade, ele está escrito literalmente nos originais gregos com uma palavra que hoje, melhor que para nós, ou melhor, para eles, em hebraico ou em aramaico, seria amém. O nosso amém, né? Esse amém, é exatamente que foi traduzido no português para em verdade, em verdade. Pastorino, então, nos esclarece aqui que este amém colocado no início da frase, que para nós fica esquisito, né? Se dissesse assim, amém, amém vos digo, né? Então, esse amém a gente usa ao final, mas naquela ocasião era amém, amém vos digo. Isto era uma espécie de uma expressão idiomática, né? Era uma espécie de uma forma ou de uma fórmula verbal que eles empregavam com frequência quando iam ali revelar fatos que eles desejavam que fossem chamado a atenção para aquilo. Era algo de importante, era algo de verdadeiro. É como se eles estivessem dando um testemunho ali, né? Então, sempre que Jesus, ou sempre que eles utilizavam essa expressão, em verdade, vos digo, vamos prestar atenção, porque ali Jesus está, então, colocando algo que, óbvio que tudo que ele disse é de suma importância, mas é como se isso fosse de maior relevância ainda, né? É um chamar de atenção. Então, amém, amém, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. O Pastorino também nos esclarece que lá em Gênesis, né, no livro de Gênesis, não é a Gênese de Kardec, né, no livro de Gênesis, de Moisés, né, no capítulo 28, dos versículos 10 ao versículo 17, onde se narra um sonho que Jacó teve, tem exatamente escrito desse mesmo jeito, né? Ele deitou, botou a pedra na cabeça e ele sonhou que tinha uma escada que levava da terra até o céu aberto, e que os anjos desciam, né? Havia um intercâmbio aí entre esses dois planos, né? Então, nós vemos que todos os 4 evangelistas eles fazem muita alusão a textos antigos, né, a textos do Velho Testamento. E aí vai aparecer aqui a expressão filho do homem, né? Então, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre
o Filho do Homem. E aí Pastorino faz, então, um arrazoado grande sobre o Filho do Homem. Não vai dar para a gente falar sobre todo ele aqui, porque ainda tem o próximo texto, mas se a gente puder simplificar, nós poderíamos começar assim. É muito comum, naquela época, né, se dizer assim, o filho de, como para exprimir alguém que possuía uma determinada qualidade. Então, o filho da paz era uma pessoa pacífica, o filho da luz era uma pessoa iluminada, o filho da guerra era um guerreiro, né? Isso era muito comum. Ora, filho do homem poderia-se então se entender como o filho da humanidade, né? E aí Pastorino cita diversos trechos de textos de escritos antigos, então ele cita Daniel, ele cita Isaías, ele cita Jeremias, ele cita Ezequiel, como se referindo a este filho do homem num sentido especial, né? O filho do homem seria aquele ser, aquele espírito, né, que alcançou o ápice da evolução do ser humano. É como se fosse o homem perfeito, né? Na etimologia da palavra prefixo per, que significa completo, né? Completude. Então, o homem perfeito, feito por completo, obviamente que é uma perfeição relativa, é o ponto máximo em que o filho de mulher, em oposição ao filho do homem, poderia então alcançar, né? Então, o próprio Jesus refere-se a si próprio como filho do homem, e não se refere a mais ninguém como filho do homem, né? E ele vem justamente dizer, né, como nós já vimos aqui em outras ocasiões, ele fala de João, o Batista, né, dizendo que dos filhos nascidos de mulher, ou seja, aqueles que ainda não alcançaram o ápice, né, o ponto máximo que a humanidade pode proporcionar a ele, por isso que é filho do homem, filho da humanidade, né? Então, aqueles que ainda necessitam reencarnar, que ainda estão na roda de samsara, né? Aqueles que ainda têm, seja conhecimentos para adquirir, mas seja principalmente libertação, liberdade de toda a influência da matéria, né? Esses são os chamados filhos de mulher. Então, dos nascidos de mulher, João era o maior, João o Batista, né? Porém, este maior era menor do que qualquer um que já estivesse no reino de Deus, ou seja, que já tivesse transposto esta porta, né? Que já tivesse se libertado desses círculos ou desses ciclos reencarnatórios, né? Ou seja, quem já superou, quem já se tornou filho do homem, né? Quem já alcançou o reino dos céus, melhor dizendo, não tem mais necessidade de reencarnar. Pode encarnar por missão, por opção, por amor, né? Como Jesus o fez, como outros também já o fizeram. Mas este filho do homem, então, é o produto do homem, fruto da humanidade que atingiu seu ápice. E Pastorino, então, cita aqui, né, alguns nomes que, para eles, são esses manifestantes da divindade, são esses mensageiros. Então, ele fala de Krishna, ele fala de Buda, ele fala de Moisés, de Ezequiel, de Maomé, de Ramakrishna, de Baha'u'lláh. Ele coloca eles assim como Jesus, né? Nós temos uma visão um pouco diferente. Nós entendemos que realmente o Cristo planetário, né, aquele que é o expoente máximo nosso, é aquele que encarnou entre nós com o nome de Yeshua, filho de Yosef, né, lá de Nazaré, Jesus. Pastorino também complementa que, além de Jesus não aplicar esse título de filho do homem a mais ninguém, e que ele próprio se intitula como filho do homem, né,
em João, no capítulo 3, ele próprio dá a expressão ou dá o entendimento do que é esse Filho do Homem, quando ele diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é aquele que já subiu ao céu, ou seja, já se libertou das reencarnações, e que ao descer à Terra, ou seja, ao reencarnar, pode ser chamado Filho do Homem, né? Não é mais filho de mulher. E cita também que somente se encontra a expressão Filho do Homem aplicado a Jesus em outros dois livros, né? No livro de Atos, em que Estevão se refere a Jesus como Filho do Homem, e em outros dois trechos do Apocalipse. E ele explica que isto deve ter acontecido porque fora da Palestina, essa expressão Filho do Homem poderia confundir a cabeça dos gentios. E aí nós vamos, então, para a parte simbólica. Vou pedir para o Rui colocar o próximo slide. Deixa eu ver como é que estamos de tempo, para ver se a gente divide aqui, exatamente. Né? A parte simbólica em que Pastorino escreve sobre esta passagem, né? O que seria a interpretação mística dele. Então, temos aqui alguns símbolos. Pastorino diz assim: depois que Jesus, então, começou a admitir os seus discípulos, né, na hora décima, e essa hora décima para ele significa a exteriorização de um aprendizado evolutivo que o ser tem. Então, Jesus, então, lembram, né? Hora décima foi na outra quinta que Rui falou, que é quando Jesus se encontra com André e com um outro discípulo que não é nominado. Então, após isso daí, Jesus resolve caminhar, então, com outros recém-vindos, né, para um local de meditação, aonde ele pode, então, dar as suas primeiras explicações, pode dar uma exemplificação viva. Então, no texto diz a volta para Galileia, né? O que é a Galileia? Nós já vimos isso, é aquele jardim fechado, né? E aí, ao penetrar no jardim fechado, ou seja, ao voltar para a Galileia, são citados mais dois nomes, né? Filipe, né? Que significa aí, ele está colocando como a intuição, mas lembrando, né? Pautiel, ou Fautiel, que significa libertação do el, isto é o espírito que se liberta do domínio da matéria, por isso que ele vem colocar como símbolo aqui a intuição, né? Então, a individualidade que se livra do jugo da personalidade, passando a utilizá-la como instrumento de evolução e não a servi-la, e não servir a personalidade como um escravo. Então, Filipe, que é a intuição, né, ele vai chamar quem? Ele vai chamar Natanael, que é o intelecto ou o dom de Deus. E aí, Pastorino diz, completando assim um grupo de 5, né, que simboliza a personalidade mais a intuição. Qual é esse grupo de 5? É André, que nós vimos na última quinta, né, que representa, então, o que simboliza o homem físico, né, é o corpo físico, o dupletérico, né, que as sensações, né. Pedro, que representa, então, que simboliza aí as emoções. Natanael, que é o intelecto, né, o dom de Deus, e Filipe, que é a intuição, ou seja, é a intermediária entre a mente, né, a mente superior, né, e o intelecto, né? Então, como representante da intuição, aqui textualmente como está, Filipe convoca Natanael, o intelecto, com ele se comunicando, agindo como legítimo intelecto comum. A primeira reação de Natanael é a crítica, e crítica com menosprezo. Porém, em presença da individualidade, ao ouvir o conhecimento que esta individualidade tem do próprio intelecto, né, ele se admira profundamente. Então, de início, ao perceber o conceito inquietido de não ser falso, de não ser fingido, o intelecto indaga: de onde me conhece? Né? Mas ao ouvir a resposta final, ele se entrega, né? Ele rende-se sem mais nenhuma resistência. Então,
a frase que causou o impacto, né? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi sentado sob a figueira. E aí ele vai falar sobre o símbolo da figueira também, dizendo que, de modo geral, a figueira é citada ao lado da vinha, né? Da oliveira e da romã. Todos esses têm aí uma expressão esotérica. A figueira representa, olha que coisa, a figueira representa a floração interna das qualidades morais e espirituais. Ou seja, é a evolução em si mesma, é a transmutação da seiva interior da árvore nas flores da perfeição, porém não abertas para o exterior, mas inclusas ou fechadas em si mesmas, florescendo para o íntimo. E aí eu fui pesquisar e vi que tem um tipo de figo, tipo de figueira, melhor dizendo, e que não dá frutos. Aí vai ficar para Marconi depois falar sobre aquela passagem que ele gosta, né? Por que Jesus procura o fruto e já que não era tempo de fruto? Existe um tipo de figueira que ela não chega a dar fruto, ela fica na flor. E isto é utilizado para alimentar os animais, ou seja, alimentar quem ainda está na dimensão do corpo físico, se alimenta com este fruto, como ele diz aqui, né? É, é, é aquela fase em que a gente se introspecta, né? E que aí tem um monte de coisa que acontece dentro da gente, é um florescimento realmente espiritual, né? Ele vai dizer também que a vinha, a uva, né, já simboliza a sabedoria espiritual. E a gente vê, por exemplo, por que os espíritos pediram para Kardec colocar, né, no frontispício, vamos dizer assim, do Evangelho segundo do livro dos Espíritos, o símbolo da vinha. É isso? Então, a vinha simboliza a sabedoria espiritual, né? A romã representa a fecundidade sexual e a sua consequência natural, que é o quê? O desenvolvimento mental. E a oliveira é o símbolo, ela exprime a paz, né? Seja a paz externa, seja, sobretudo, a paz interna, a paz mais profunda. Então, essa expressão que Jesus utilizou, né, eu te vi sentado, né, de sentar-se sobre a figueira ou sentar-se sobre a vinha, isso significa o quê? Preparar-se interiormente pela aquisição da virtude, figueira, e da sabedoria, vinha. Né? Essa expressão, Pastorino nos diz que ela é empregada ou ela é achada, né? No livro 1 de Reis, em Miqueias, em Zacarias, em Macabeus, né? Justamente para simbolizar a virtude e a sabedoria que haverá na época messiânica. A época messiânica começa com a chegada do Cristo encarnado à Terra como Jesus. Ou seja, no momento em que o homem se encontrar com este Messias ou com seu Cristo interno, né? É por isso que a frase de Jesus tem, então, esse sentido profundo, né? Quando ele afirma que antes, né, antes do intelecto, Natanael, ser avisado pela intuição, Felipe, né, antes disso, né, o Cristo interno que há em nós, em cada um de nós, né, já percebera aquele intelecto sentado sobre a figueira. Ou seja, o Cristo interno já percebeu quando o intelecto, né, já está buscando, como ele diz aqui, ansiosamente o encontro com o seu eu superior, com o seu Cristo interno, né? Quando ele está aspirando este contato por meio justamente do florescimento das virtudes, né? Isto é interessante porque eu acho que, no fundo, aí saindo um pouco de pastorino, mas é uma coisa minha, eu acho que, no fundo, a gente, todo o nosso processo aqui é de se colocar disponível para o Cristo, né? E no momento em que a gente realmente não aspirar mais nada, né,
quando nós não tivermos mais nenhuma aspiração, ou mais nenhuma aspiração mais importante do que esse encontro, aí esse encontro eu acho que ele pode se dar, né? Por enquanto, a gente ainda tem a mente e o coração voltado para muitas outras coisas, né? Nós ainda estamos presos a muitas outras coisas, a muitos outros desejos, né? Aquele principal silêncio, que não é o das palavras, mas é o dos pensamentos, né? O dos desejos, a gente ainda não conseguiu. Eu, pelo menos estou falando de mim, tá? De sentar embaixo da figueira, né? Sem nenhum outro desejo que não seja esse de encontrar-se com Jesus, encontrar-se com o Cristo. E aí Pastorino arremata que o intelecto que tem boa vontade e desejo sincero de evoluir cede sempre diante da realidade, vencido e convencido, né? E acrescenta que ele e os companheiros dele, né, veriam o céu aberto, ou seja, penetrariam no segredo do reino dos céus, que se abriria para eles em seus corações, né? E nesse encontro, os seus espíritos, né, ou seja, os anjos de Deus, representando aí o espírito de cada um, subiriam e desceriam em contatos sucessivos, iluminando o Filho do Homem, que é o espírito liberto, totalmente das peias da matéria. Gente, dava para a gente falar, e, aliás, dá para a gente parar aqui e se recolher, né? Porque é de uma profundidade realmente ímpar, Pastorino. Mas nós temos as bodas de Caná, e vamos para elas. Aí eu vou pedir para a Rui, por favor, que coloque aí os próximos slides. E aí nós temos, uma continuidade do Evangelho de João, né? São trechos que nós só encontramos no Evangelho de João, não encontra nos outros três. Aí no capítulo 2, João, evangelista, começa dizendo que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que importa isso a mim e a ti, mulher? Ainda não chegou minha hora. Disse sua mãe aos serviçais: fazei o que ele vos disser. Ele, Jesus. Passa o próximo slide, por favor. É porque como o texto era muito longo, não deu para botar num slide só. Ora, estavam ali colocadas 6 talhas de pedras, 6 talhas de pedra, das que os judeus usavam para as purificações, e continha cada uma 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao presidente do banquete. Seria o mestre de cerimônias, né? E eles o fizeram. Quando o presidente do banquete provou a água tornada, ou seja, transformada em vinho, não sabendo de onde era, mas o sabiam os serviçais que haviam tirado a água, né? Chamou o noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando os convidados se embriagaram, então lhes apresenta o mais recente, o vinho mais novo, né? Que seria um vinho inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. E arremata, no próximo slide, para completar o texto, diz então que Jesus fez esta primeira demonstração em Caná da Galileia e manifestou sua doutrina, e seus discípulos acreditaram nele. Para quem é acostumado a ler as traduções da Bíblia ou dos quatro evangelistas, Novo Testamento, aquelas traduções que vêm da Vulgata Latina, né, do Almeida, Fiel, Corrigida,
atualizada, etc., vai notar aqui que Pastorino usa muita coisa diferente. Por quê? Lembrando, né, desde o início do estudo, Pastorino, por ter sido do Vaticano, com acesso aos originais, a diversos originais, a diversos manuscritos originais em grego, ele faz uma tradução, né, do grego diretamente para o português. Diferente dos outros, que o texto saiu do grego para o latim, do latim às vezes foi para o espanhol, do espanhol para o português ou para o inglês, enfim. Por isso que nós vamos encontrar palavras diferentes. Mas é bom, nós vamos ver que não existe uma palavra colocada em vão, aleatoriamente. Parece que elas foram milimetricamente escolhidas, em especial no Evangelho de João. Eu até consegui, falando com Deca, Andréa, minha irmã, a gente conseguiu um livro que não tem em português, que é um dos principais comentários ao Evangelho de João, é de um padre francês chamado Frédéric Mann, e ele escreve sobre o Evangelho de João à luz do judaísmo, que ele conhece profundamente da cultura daquela época, né? É uma pena que não tem em português, mas a gente vai se esforçar para traduzir do francês para o português e para disponibilizar. E vamos então para o slide no terceiro dia, porque começa esse trecho dizendo, né, no terceiro dia houve um casamento em Caná, da Galileia. Pedi para o Rui colocar aí, que aí tem aquela sequência, né? Nós já tínhamos visto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que é quando Jesus retorna para a Galileia. E aí ele diz o seguinte: no terceiro dia. O que é esse no terceiro dia? São 2 dias depois. Então, para nós nos acostumarmos, né? Quando virmos escrito nos evangelhos, no terceiro dia, conta com o dia que ele está falando. É por isso que, por exemplo, Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira e ele ressuscitou no terceiro dia, domingo. Você fala, mas se foi na sexta, mais 3 dias, seria sábado, domingo, segunda. Não, porque era comum naquela cultura, naquela época, quando falava no segundo dia é amanhã, que o primeiro dia é o dia de hoje, que se conta. Então, no terceiro dia, ele foi crucificado na sexta, ressuscitou no terceiro dia, sexta, sábado, domingo. Então, este terceiro dia que ele diz aqui equivale a 2 dias depois, aquele dia em que é citado que Jesus retornou para a Galileia. Então, Jesus retorna para a Galileia, né? Nazaré fica na Galileia, Caná fica na Galileia, né? E aí a família dele, né, é convidada para uma festa de casamento, né? As bodas são festas, festa de casamento. Pastorino nos chama a atenção, então, que essa Caná, aqui ele fala Caná da Galileia, porque existe uma outra Caná, a Caná de Asser. Então, aqui, aí ele corrige o erro dele do texto anterior. Interessante, né? No próprio texto de Pastorino, porque ele diz assim, literalmente, ele diz assim, Caná da Galileia, a cidade natal do discípulo recém-chegado Natanael. Né? Então, eles são convidados para um casamento. De quem? Não se sabe, né? Não há qualquer indicação. Porém, o que se sabe é que a família, né, Maria, foi convidada, não se fala de José, mas fala que Maria ali se achava, né? Ou seja, como uma pessoa independente, porque achava-se ali a mãe de Jesus. E foram convidados também. Então, provavelmente, né, Jesus e os seus discípulos foram convidados por intermédio de Maria. Né? Pastorino nos fala que, naquela época, essas festa das bodas, né, duravam normalmente uma semana. Né? Não é festa, né? Imagine se fosse hoje, né? Com o preço desses buffets, ninguém conseguiria dar uma festa de casamento. Mas eram festas que duravam realmente uma semana. E aí vem a questão do vinho.
né? Porque o vinho acaba. Né? No próximo slide, eu também destaquei só as falas de Maria e de Jesus, porque o vinho acaba, né? E Maria então diz para Jesus: eles não têm mais vinho. Né? Ou seja, pelo que a gente depreende do texto, o que Pastorino nos diz aqui, havia uma certa relação mais íntima, né, de Maria com essa pessoa, com a família do noivo ou da noiva, não se sabe, porque ela percebe isso e ela se sente, ou seja, ela toma uma providência, né? Ela vai conversar com seu filho, vai dizer, olha, eles não têm mais vinho. E aí a resposta de Jesus para ela é, mas o que isso tem a ver comigo? Ou seja, o que isso importa a mim e a ti, mulher? E Pastorino aqui, então, nos faz algumas observações importantes, porque existem muitas traduções de João em que está dito assim: que tenho eu contigo? Ao invés de que importa isto a mim e a ti, tem assim: que tenho eu contigo? O que seria uma incoerência, né? Ele coloca aqui, seria, no mínimo, uma indelicadeza de Jesus para com Maria. E aí ele dá, também não vou abordar aqui porque não vamos ter tempo, mas para quem quiser vale a pena ler, ele dá diversos exemplos, né, de outros textos daquela época, de traduções, seja do latim, seja do grego, né, em que demonstra que o mais apropriado, a tradução mais apropriada não é o que eu tenho contigo, né? É o que isso importa a mim e a ti, a nós dois, que somos convidados, né? E aí ele chama ela de mulher, que é uma outra coisa que a gente também, né, na nossa contemporaneidade, acha que não, a gente não entende o que é que o que é que este termo significava naquela época, né? Ou seja, não tem aí, como o Pastorino diz aqui, não há nada de ofensivo nem de menos respeitoso chamar a sua mãe de mulher, né? Porque entre os orientais, os gregos e os romanos, né, este termo ele era utilizado como hoje nós diríamos senhora, né? Senhora não havia, era um termo desconhecido naquela época. Então, se fosse hoje, seria assim: mas o que é que isso tem a ver conosco, senhora? Né? Então, a palavra mulher, naquela época, era usada como tratamento para as mulheres casadas, né? Hoje a gente chama de senhora, né? Em oposição à virgem, que hoje a gente chamaria, que não é casada ainda, de senhorita, né? Então, havia esta oposição. Então, quando ele fala aqui, quem importa isso a mim e a ti, mulher, mulher é este sentido de senhora. E ele diz o seguinte: olha, a minha hora ainda não chegou, né? O meu momento ainda não chegou. E aí, Pastorino nos chama a atenção de que muitos intérpretes dos evangelhos, né, entendem que essa resposta dele diz assim: não havia soado ainda o momento de Jesus iniciar a sua missão. Porém, né, não foi assim que Maria interpretou. Tanto que o que está escrito é que, após Jesus dizer que não é chegado ainda a hora dele, Maria volta-se para os serviçais e diz o seguinte: olha, fazei o que ele disser. Então, a interpretação não é que não estava na hora de Jesus começar. Nós vamos ver um pouco mais adiante, é que talvez seja: não é para mim que você tem que se dirigir agora, né? Tem um passo antes de você chamar o Cristo interno, né? Tanto que ela pede para que os serviçais atendam, façam o que ele disser, como Marconi já disse para a gente também,
o mandamento de Maria, né? Qual é o mandamento de Maria? Faz o que Jesus disser, né? Atende, faz o que ele disser, não questiona, faz, né? E aí, no próximo slide, Jesus, então, dá o comando para os serviçais, né? Ou seja, ele próprio, né, dá sequência, ou seja, ele próprio faz o que tem que ser feito realmente, e ele diz, enchei de água as talhas. E no texto diz, então, que estavam ali colocadas 6 talhas de pedra. Então, aí tem toda uma simbologia, né, esse número, né? 6 talhas de pedra, das que os judeus usavam para as purificações, né? E continha cada uma 2 ou 3 metretas, né? Metretas é uma medida que Pastorino nos diz aqui, que ela correspondia a um pé cúbico, né? E aí dependendo da região, porque nas ilhas do Egeu equivalia a 35 litros, mas em Esparta equivalia a 74 litros. Então, bom, vai de 35 a 74 litros cada metreta. Então, se as talhas de pedra, né, essas talhas de pedra, pensem, vamos imaginar como se fossem ânforas, mas muito grandes, né, e eram feitas de pedra realmente. Até hoje ainda se faz vinho, ainda se faz vinho com essas talhas. No caso, essas talhas aqui não eram para fazer vinho, né? Eram talhas que eram utilizadas para as purificações, né? Ou seja, não eram talhas apropriadas para fazer vinho, eram talhas para fazer as abluções. O que são as abluções? Limpeza, né? Limpeza mergulhando na água, né? É o símbolo da purificação. Então, aquelas talhas com água estavam ali para que as pessoas se purificassem, né? Mas se correspondiam a 2 ou 3 metretas, então nós estamos falando aí que cada talha dessa devia ter aí de 75 a 120 litros, né? Ou seja, e eram 6 talhas. Então, se a gente colocar aí na média 100 litros, se eles encheram até a borda 6 talhas, eles fizeram 600 litros de vinho, né? É muito vinho. Bom, também a gente não sabe quantos convidados tinham lá. E aí uma outra coisa que se discute bastante, não está aqui no texto de Pastorino, mas a gente vê muita gente falando, mas vinho, né, álcool, né, era comum, né? Era cultural, né? O vinho, o pão, o azeite, uma proteína que poderia ser o peixe ou uma carne de cordeiro, e hoje fica essa coisa no meio espírita de que não pode comer carne, de que não pode tomar vinho, né? Como disse Jesus, não é o que entra na boca que macula o homem, né? É o que sai da boca, porque sai do coração, sai com essa mácula, né? Sai com essa adulteração. Me perdi aqui, ok. Então, talhas de pedra, né? E aí, uma vez que eles encheram até a borda, como está escrito no texto, encheram até a borda de água, aí Jesus diz o seguinte, tirai agora. Você tira, né? Coloca numa vasilha menor e levai ao presidente do banquete para que ele prove, né? Seria o equivalente a um mestre de cerimônias, né? Quem estava ali capitaneando, né, a festa, né? Quem estava ali dando o tom da festa. E aí no próximo slide, gente, eu já extrapolei o tempo, mas é porque foram 2 assuntos. Vocês me perdoem, me deem mais alguns minutos para a gente poder concluir. Ele diz assim, o presidente do banquete, quando provou aquela água que foi transformada em vinho, e não sabia de onde ela vinha, mas aí tem este detalhe, né? Mas os serviçais sabiam, porque eles haviam tirado a água, né? Então ele chama o noivo e diz, poxa, todo mundo coloca primeiro
o bom vinho. Por quê? Porque quer causar uma boa impressão, né? Falando terra a terra. E aí, depois, lá para as tantas, depois que já se tomou o terceiro ou quarto copo, né? Qualquer vinho que dessa está achando que está ótimo. Porém, ele diz, mas, né? Tu guardaste o bom vinho até agora, né? E aí vem esta admiração, né? Porque isso não era comum, e não é comum até hoje. Então, complementando, né? Que acho que no próximo slide, se não me engano, Rui, só para fechar o texto, a gente ir para... Aí, esses termos, essas letras em grego aí, né? Palavra em grego. Então, Jesus fez esta primeira demonstração em Caná da Galileia e manifestou sua doutrina e seus discípulos acreditaram nele. Então, a gente vai ver outras traduções, né? Manifestou a sua glória, ou Jesus fez este primeiro milagre, né? Como se isso fosse um milagre. E aí, Pastorino vem e traz ao pé da letra, olha, esse que está escrito aí, primeiro, né? É sinal, prova, símbolo, né? Demonstração, né? E o que está escrito depois ali é doutrina, crença, julgamento. Então, manifestou sua doutrina. E os discípulos acreditaram nele. Então, ele diz o seguinte, que ele apresenta a tradução desse versículo 11, a interpretação literal do grego. E eu pus aí para poder demonstrar, né, como é que ele, então, como é que ele fez a tradução. E aí vamos para, não sei se é o último ou penúltimo slide, que aí entra na parte simbólica, né, a interpretação mística de Pastorino, em que ele vai dizer, olha, o primeiro dia, né? Primeiro dia, a primeira época, né? Foi a época em que houve a resposta de João Batista aos emissários do Sinédrio, ou seja, a personalidade pura, né? Com todas as exigências burocráticas de uma sindicância que representava o Sinédrio. Aí vem o segundo dia, segunda época, em que há a apresentação de Jesus, ou seja, a individualidade aos discípulos. Quem que apresenta? O Batista, que é quem? A personalidade. Então, a personalidade vai apresentar aos discípulos a individualidade. Vem o terceiro dia, em que esses discípulos abandonam a personalidade para seguir a individualidade, deixam João o Batista para seguir Jesus. Vem a quarta época, é como se fossem fases que cada um de nós passa, né? E que a humanidade inteira passa também. Então, essa quarta época agrega-se a esta entrega a emoção, que é o símbolo de Simão, né? Que tem o nome mudado para pedra ou rocha. Por quê? Porque é aí aonde se baseará o desenvolvimento da era de Pisces, da era de peixes, né? Que é o que é o emotivo dirigido por Jesus. Essa questão do raio devocional aí já é uma outra vertente que Pastorino entra. Vem a quinta época, simbolizada aí no quinto dia, que é esta interiorização, né, no jardim fechado da Galileia, em que é levado com ele, então, o intelecto, o nosso intelecto e a nossa intuição. Vem o sexto dia, em que há uma meditação deste ser, né, do Cristo interno, da individualidade, unido a todos os seus veículos, né, corpo físico, duplo etérico, emoção, intelecto, sensação, né? E o sétimo dia é justamente o sétimo como esse símbolo aí da completude, né? Onde se dá o quê? O casamento. Que casamento é esse, né? É o casamento da humanidade com o Cristo. É o casamento do nosso eu personalístico com o nosso eu superior, o nosso Cristo interno, né? É justamente desse passo, então, essa simbologia das bodas de Caná, abrindo o Evangelho de João no sentido de abrir a vida pública do Cristo, né? Assim, é uma síntese, né? Por que Jesus encarnou? Né? Para proporcionar esta união, este casamento, né? Esta união total, né? No próximo slide,
eu pus algumas palavras com alguns símbolos, né? Então, o símbolo do casamento, a gente vai ver, tem outras passagens nos evangelhos em que a parábola do festim de bodas, em que o rei convida as pessoas para as bodas do seu filho, é o Cristo interno, né? A divindade convidando a nós, né? Ainda filhos de mulher, né? A se casar. Então, a humanidade é a noiva do Cristo, né? João diz o seguinte: ele é amigo do noivo e ele se alegra por estar na presença do noivo, mas é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, é preciso que em nós a personalidade diminua para que cresça em nós a presença do Cristo, até que um dia, né, sabe lá Deus quando, a gente possa dizer, né, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, né? É o bater a porta e quem é? A resposta não vai ser sou eu, a resposta vai ser é tu, Senhor, né? Esta união que as bodas de Caná simbolizam. Gente, isso é lindo, né? Porque é o convite que foi feito há 2000 anos atrás e continua sendo renovado a cada dia. A gente está recebendo diariamente, né, este convite para uma festa de casamento, né, para que a gente se entregue. Então, Pastorino vai dizendo assim, aproximando-se a hora desse esponsalício, né, dessa união total, íntima, profunda, o casamento simboliza para nós aqui aquela união aonde o ser com que a gente tem mais intimidade, né? O casamento de verdade, não o casamento de fachada, né? Então, é um símbolo totalmente adequado. E aí, em que os dois serão uma só carne, né? Então, Pastorino diz assim, a intuição, simbolizada por Maria, né? Não está ali no slide, né? A intuição, né? Maria, adverte a individualidade, simbolizada por Jesus, de que os discípulos, quem são os discípulos? Somos nós, os convidados desse banquete espiritual, não tem mais vinho. Ou seja, o que é o vinho? É o conhecimento profundo do sentido das Escrituras. Não está aqui em Pastorino, mas a gente poderia considerar o vinho como símbolo da revelação. Então a gente teve a primeira revelação, foi o primeiro vinho que foi dado à humanidade, foi o vinho de Moisés. Mas o vinho de Jesus, que é esse vinho dado, esse vinho que ele transforma a partir da água, porque a água simboliza para a gente esta purificação. Então, primeiro a gente se purifica para depois a gente se transformar em vinho. A gente só vai conseguir entender, né, o sentido profundo das Escrituras, a gente só vai conseguir partir para este esponsalício quando a gente realmente estiver purificado, né? Lembra, né, do parábola do festim das bodas? Chama todo mundo, bota para a festa. Daqui a pouco o Senhor passa e diz o seguinte, mas quem é esse que está aqui sem a túnica nupcial? Opa, tira daqui. Bota ele para fora, onde haverá prantos e ranger de dentes. Que é isso? É a reencarnação. É o ciclo reencarnatório, pranto e ranger de dentes. Então, o vinho como símbolo da revelação, né? E a nossa doutrina espírita, né? Que traz renovado, pega este vinho verdadeiro, puro, né? O bom vinho, o melhor vinho que nos foi oferecido pelo Cristo Jesus, e traz ele de volta, porque esse vinho, ao longo do tempo, foi adulterado por um monte de gente que colocou água no vinho, de novo, né? Então, é este vinho tornado puro de novo que os espíritos trazem para a gente. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é uma bênção para a gente, né? Então, quando Maria diz, Maria simbolizando a intuição,
volta-se para a individualidade e diz, olha, não tem vinho, ou seja, não possui ainda conhecimento das Escrituras. E aí a individualidade retorna para ela e diz, o caminho não é esse. A minha hora a hora de eu me manifestar ainda não é essa. Né? E disse para ela o seguinte, dirija-se não à individualidade. Que temos nós com isso? Né? Dirija-se à personalidade, é ela que tem que ser tocada. Os veículos inferiores, né? Aconselhando-os o quê? A obedecer à individualidade. Então, quando Maria diz aos serviçais que simbolizam a personalidade em nós, faça o que ele disser, siga a individualidade. Né? Bom, compreendendo esta advertência, né, Maria entendeu o que é que Jesus quis dizer para ela, ela se volta então para os veículos inferiores, quem são? Os serviçais. Corpo físico, duplo etérico, as emoções, o intelecto, que devem servir ao espírito, servir à individualidade. E aí, o espírito, então, observa que ali se encontram 6 talhas de pedra. E aí ele vai esclarecer os termos. Né? Pedra, o que é que pedra exprime? Pedra exprime a interpretação literal das escrituras. É aquela coisa assim, sabe? Ao pé da letra. Né? É o primeiro vinho. Aonde é que estão escritas ou inscritas as leis que Moisés recebeu, aqueles primeiros mandamentos? Gravadas em pedra. Então, a pedra representa essa interpretação literal das escrituras. Já a água simboliza a interpretação alegórica, a gente já vai no sentido mais profundo, né? É o sentido extraído da letra. Então, ele até cita, Moisés feriu a pedra e dela saiu a água. Notem que a simbologia está clara aí. E o vinho representa, então, a sabedoria profunda. Né? É o sentido simbólico, místico, espiritual, né? Como diz aqui, que inebria os sedentos da verdade, que alegra o coração, mente, né, da criatura, juntamente com a música, a mais sublime das artes. Então, ele até cita que Isaías, quando ele quis dizer que a doutrina de alguém não está pura, ele diz o seguinte, o teu vinho está misturado com água. Ele até cita Isaías capítulo 1, versículo 22. Então, essa narrativa evangélica, ela se torna bastante clara para a gente, que é assim, tomando as escrituras sagradas, talhas de pedra, né, Jesus manda que os serviçais, a personalidade, as encham de água, ou seja, de interpretações alegóricas. E eles o fazem. E fazem bem, porque vão até a borda, até o talo, como a gente chama, vão até a borda. Esgotam os assuntos e as interpretações de que são capazes. Neste momento, quando a personalidade está preparada, chega então a individualidade, representada por Jesus, e transforma esta água em vinho, ou seja, transforma os ensinos alegóricos em ensinos simbólicos, místicos, espirituais, cheios de sabedoria. Revela, então, aquilo que há de oculto na palavra sagrada. Depois de fazer isto, manda que eles levem esta sabedoria, que proveio do coração, ao intelecto, simbolizado pelo presidente do banquete, a fim de que por ele seja examinado, provado, saboreado e julgado racionalmente. O intelecto se maravilha daquela sabedoria. E aí chama quem? O noivo, o candidato a esta união, e diz que normalmente os homens não agem assim. O comum é dar aos convidados, às criaturas, uma boa doutrina, até que eles se embriaguem com esta doutrina, ou seja, até que eles se fanatizem. Né? E depois, então, quando querem aprofundar mais, colocam entre as mãos o vinho ordinário, que são ensinamentos medíocres, que são aceitos sem qualquer discernimento, porque quando a criatura está fanatizada, está fanática, ela não tem qualquer discernimento, não tem nenhum critério de razão, já está ali embriagada. Então, esse é um risco que a gente corre, que a gente está vendo até no meio espírita, né? Tem muito disso daí. Neste caso, porém, houve o inverso.
né? Foram sendo distribuídos os vinhos mais ordinários primeiro, e só no final que está sendo dada a sabedoria profunda. O evangelista nota, então, que o intelecto, o presidente do banquete, não sabia de onde vinha aquela sabedoria. O intelecto não sabe realmente, né? Mas os serviçais sabiam. Por quê? Porque eles que tinham colhido a água da interpretação alegórica. E aí, realmente, ainda hoje, complementando aqui, finalizando o texto do Pastorino, ainda hoje o intelecto não se deu conta de que a sabedoria profunda vem do coração. E quando se diz isso, ele reluta em aceitar, porque diz que o coração é apenas um aglomerado de células musculares, propulsoras de sangue, né? Ou como o cérebro que também fosse apenas um conglomerado de células nervosas, né? Então, o intelecto, né, ainda ignora que cérebro e coração são apenas pontes e que, na realidade, o intelecto pertence ao espírito, que é a personalidade, e a mente pertence ao espírito com E maiúsculo, que é a individualidade. O bom vinho que os convivas beberam foi bebido exatamente na união mística, quando os segredos da amada são revelados ao amante, numa união total, em que o vinho permeia todas as células levado pelo sangue. Assim a sabedoria penetra e impregna todos os escaninhos do ser, quando a criatura atinge a consciência cósmica. E o evangelista sinaliza isto na conclusão. Esta foi a primeira demonstração da individualidade à personalidade, revelando-lhe então a doutrina profunda. E os discípulos acreditaram. Depois da união do espírito com do espírito com E maiúsculo com o espírito com E minúsculo, este então se convence e se entrega incondicionalmente à evidência dos acontecimentos. Obrigado pelos ouvidos de todos. Para mim foi importante falar sobre isso. Foi mais de uma hora, Rui, você me perdoe, mas você me deu a incumbência de inserir a volta a Galileia. Eu, como bom servo, o fiz, entendeu? Uau, que fogo, viu?